Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje com uma pergunta bem simples, mas muito profunda. Se você tratasse as pessoas que ama da mesma forma que se trata quando comete um erro, quantas dessas pessoas estariam aí, ao seu lado? É provável que nenhuma. E isso acontece porque quase sempre nós guardamos para nós as palavras mais duras, as cobranças mais implacáveis e os julgamentos mais severos. Nos tornamos juízes inflexíveis da nossa própria existência, exigindo uma perfeição que sabemos ser impossível de alcançar. Quem nunca se pegou terminando um dia produtivo, cheinho de tarefas realizadas e ainda assim, quando deita a cabeça no travesseiro, tem uma sensação incômoda de insuficiência, aquela coisa que faltou algo para fazer, sabe? Aquela voz baixinha buzinando aqui nos ouvidos. Poderia ter feito mais, né? Isso não foi suficiente. Sabe, aquela sensação de estar sempre em débito com a própria vida. Não é um defeito de caráter. Eu já falei isso em outro vídeo e volto a repetir. Não é falta de força de vontade, não. Existe uma explicação profunda para isso, que passa pela nossa biologia, pela nossa história e, acima de tudo, passa pela nossa espiritualidade. O tema terapêutico do vídeo de hoje é a neurociência da autocobrança. Porque somos nossos piores juízes. E hoje nós vamos olhar para essa dor de forma cirúrgica. Vamos entender o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro. E como podemos desarmar essa armadilha para voltar a respirar com mais leveza. Eu quero te mostrar o viés da negatividade. E para começar a desatar esse nó, precisamos compreender como a nossa máquina biológica funciona. O nosso cérebro, ele foi moldado ao longo de milhares de anos, com um único objetivo principal: garantir a nossa sobrevivência. Para manter os nossos ancestrais seguros e um mundo cheio de perigos reais e físicos. O cérebro, ele desenvolveu o que a neurociência chama de viés de negatividade. Credo, Lúcia, o que é isso? O que significa? Eu te explico, alecrim dourado. Vou te explicar. Significa que o nosso sistema nervoso é altamente especializado em detectar ameaças, falhas e erros. Para a sobrevivência, identificar um perigo ou um erro era muito mais importante do que celebrar uma conquista ou desfrutar um momento de paz, sabe?
Por isso as nossas falhas brilham na nossa mente como se fosse, ó, aqui dentro, grandes letreiros luminosos. Enquanto que nossas vitórias e acertos parecem pequenas luzes que se apagam rapidamente. Quando você se cobra excessivamente por um pequeno deslize, o seu cérebro ele não está tentando punir quem você é. Ele está ativando uma área chamada amígdala cerebral, interpretando aquela falha, sabe, como uma ameaça à sua segurança ou à sua aceitação em algum grupo. A sua aceitação no grupo. Para ficar simples, imagine que a nossa mente ainda age como se vivêssemos lá nas cavernas. Naquele tempo, naquela época, cometer um erro ou ser rejeitado pelo grupo significava morte. Então, hoje, quando você comete um pequeno erro, a sua amígdala cerebral, que é o seu sistema de alerta, ela entra em pânico. Ela acha que você está em perigo físico. Olha que interessante isso. A sua autocobrança, ela não é maldade contra você, não. É apenas um alarme biológico que está totalmente desregulado, tentando garantir que você continue seguro e aceito. Impressionante, né, gente? E quando entendemos isso, a gente tira o peso da culpa, porque a autocobrança excessiva é, na verdade, um mecanismo de defesa biológico que saiu do tom, saiu do equilíbrio. E o cérebro tentando proteger a gente de uma possível rejeição ou fracasso, usando a autocrítica como uma ferramenta para nos manter em alerta, ele faz isso. Mas nós, ó, não somos apenas biologia. Nós somos consciência. E do ponto de vista terapêutico, a autocobrança é a filha mais velha da nossa necessidade de controle. Interessante isso, né? Gente, nós vivemos numa sociedade que nos vende a ilusão de que se nos planejarmos o suficiente, se trabalharmos o suficiente, se formos perfeitos o suficiente, conseguiremos controlar todos os resultados da vida. Nós criamos um padrão idealizado de nós, o eu ideal. E passamos a castigar o nosso eu real por não conseguir esse padrão de fantasia. A terapia integrativa, ela nos convida a fazer o caminho inverso. O caminho da aceitação radical. Aceitar não significa acomodar-se ou desistir de evoluir. Aceitar significa olhar para a realidade exatamente como ela se apresenta nesse momento, sem filtros e sem julgamentos. Quando as coisas não saem como esperado, quando o cansaço bate ou um plano falha, a pergunta terapêutica que traz cura não é por que não fiz melhor? A pergunta que cura é
o que este momento me quer ensinar sobre os meus limites. E olha, se liga no que eu vou te falar agora. Aprender a escolher as nossas vulnerabilidades é o primeiro passo para desarmar o tribunal interno que construímos na nossa mente. E quando damos um passo além da mente e da biologia, entramos num campo da espiritualidade que compreendemos como a nossa conexão profunda com a vida, com o todo e com a centelha divina que habita em cada um de nós age. Espiritualmente, a autocobrança é uma resistência ao fluxo natural da existência. A natureza, ó, ela não se cobra para florescer mais rápido. O rio, ele não se culpa por ter curvas ou por encontrar pedras no caminho. Ele simplesmente, ó, contorna os obstáculos e segue o curso. Existe um tempo para plantar, um tempo para cultivar e um tempo para colher. E quando nos cobramos para estar num estágio diferente daquele em que nos encontramos hoje, nós estamos rejeitando o único momento onde a vida realmente acontece. O aqui e agora. Você é uma expressão única da vida. E a vida não exige de você perfeição, não. Ela exige apenas a sua presença, a sua verdade e o seu aprendizado contínuo. Cada queda, cada momento de fragilidade faz parte da tapeçaria sagrada da sua evolução. E quando silenciamos o juiz interno, nós abrimos espaços para a compaixão, que é o amor aplicado à nossa própria dor. E para você aprender a aplicar isso de forma prática e direta no dia a dia, eu quero sugerir 3 passos simples que, se quiser, você pode começar a praticar hoje mesmo. Bora lá, vou te explicar. 1. Nomeie a voz da cobrança. Quando perceber que está se criticando duramente, dê um passo atrás. Volte. Observe esse pensamento e diga mentalmente: esta é apenas a minha mente tentando me proteger através da cobrança. Não lute contra a voz, apenas se identifique com ela. 2. Acolha o erro com curiosidade e não com punição. Diante de uma falha, mude o diálogo interno. Em vez de se punir, pergunte: o que há de valioso para eu aprender aqui? O erro é apenas informação. Ele não define quem você é nunca. 3. Pratique a autocompaixão ativa. Se trate com a mesma delicadeza, paciência e amor que ofereceria a alguém muito querido que está passando por uma dificuldade. Faça isso. Entendeu? Eu quero te lembrar que o caminho
do autoconhecimento não precisa ser um caminho de fardos, de pesos e de exigências. Ele pode e deve ser um caminho de leveza, de autodescoberta e de profundo respeito pelo seu próprio ritmo, no seu tempo. Você está exatamente onde precisa de estar para dar o seu primeiro passo. Confie no seu processo, mas acima de tudo, honre a sua jornada e quem você se tornou para chegar até aqui. O tribunal da sua mente já pode fechar as portas por hoje. Porque você não precisa carregar um peso aqui, ó, no mundo, nos ombros, para ser digna ou digno de amor, de paz e de descanso. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui, um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.